Sejam bem-vindos à 84ª live da Água ABC, Associação Gremista Oitavianos ABC, Recreativa, Cultural e Assistencial. Hoje, terça-feira, 18 de abril de 2023. Um abraço hoje e um bom serviço para a prontidão, que está de serviço 24 horas em todo o estado de São Paulo, zelando pela segurança da população paulista. Hoje, dia 18 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil, uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. E por coincidência, o convidado de hoje é o digníssimo Major PM Rogério Dias Bastos, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, sediado em Santo André, e também autor do livro Policiais, Heróis e Humanos. A Água ABC faz uma campanha do Lacre Solidário. O que é essa campanha Lacre Solidário? Cada um de vocês poderá nos ajudar juntando este lacre aqui, tá? Retirando da latinha de refrigerante, cerveja ou suco e nos entregando na Avenida Servidei Demarque 2100 em São Bernardo do Campo, lá no restaurante Pingos, onde os oitavianos e todos estão convidados. Temos um almoço toda segunda e quarta-feira do mês. Então nós recebemos esses lacres lá e por um bom motivo, para trocar por cadeiras de roda e ajudar a quem precisa. E nesse mês de abril, como nos meses subsequentes, provavelmente haverá também o almoço das mulheres juntamente no mesmo dia e no mesmo restaurante dos oitavianos, dos homens, tá? Começou no dia 8 de março, né, por cair numa quarta e no dia da mulher, e achamos continuar desta forma. E brevemente, em tratativa com o Major Marcelo, comandante do 8º GB, também os postos de bombeiros receberão esses lacres, mas futuramente a gente vai estar aqui passando nas lives e passando essas informações para que todos possam colaborar. Água ABC, Associação Gremista Oitavianos ABC, Recreativa, Cultural e Assistencial. Diretoria Executiva, Diretor-Presidente Edson Limite Guerdão. Diretor Vice-Presidente, esse que vos fala, José Luiz da Silva. Diretor Administrativo Secretário-Geral, Rogério Henrique de Souza. Vice-Diretor Administrativo, Primeiro Secretário e Diretor Jurídico, Cláudio Roberto de Campos. Diretor Financeiro Tesoureiro Geral, Luiz Mansur Filho. Vice-Diretor Financeiro, Primeiro Tesoureiro, Alberto de Oliveira. Conselho Fiscal, Presidente Paulo Alves Garrido Júnior. Secretário, Aprecido Sebastião Volpe. Relator, Francisco Mariano dos Santos. Conselho Consultivo, Presidente Marcelino Aparecido Marsura. Primeiro Secretário, Odair Marques da Silva. Relator, José Ribamar da Silva. Diretor Jurídico, Cláudio Roberto de Campos. Diretor Social, Celso Fernando Batello. Diretora do Departamento Feminino, Major Sandra Aparecida da Rocha Lunardelli. Diretor de Relações Públicas e também apresentador da Água ABC, das lives do Água ABC. Aliás, o titular, o Cid Moreira das nossas apresentações, Jair Donizete Carneiro. Diretor de Esporte, Luiz Carlos dos Santos. E diretor de Patrimônio, Edmir Pereira dos Santos. Aniversariantes da semana. Hoje, 18 de abril, está aniversariando e soprando as velhinhas, né? Parabéns, que Deus abençoe e boa sorte a todos. Altino Pérez, Tamires de Barros, Flávio Tadeu Ferreira, Sérgio Ataíde, Cleves Silva. 19 de abril, amanhã, Elaine Cristina Giomo, esposa do diretor Alberto de Oliveira. Cristina Adorno, William Rocha Alves, Maria Isabel Mariano. Dia 20 de abril, Sandro Bonucci, Eduardo Nissete Holmes, João Luiz Almeida Santos. 21 de abril, Cíntia Vendramini Galan, Alberto Yulo Rios, Mário Amaral.
José Cícero Oliveira, Márcio de Souza, Américo Masaki Yokuchi. 22 de abril não temos aniversariantes. E no dia 23 de abril, Jair Paca de Lima, Lúcia Miranda Martins, Luiz Avoleto, Marlon Jorge Teza, Eduardo Ventura Caetano. E no dia 24, na próxima segunda-feira, Janete Costa de Melo Mansur, esposa do nosso diretor jurídico Luiz Mansur Filho, a Tenente-Coronel Cíntia Montanheiro de Godoy Cicerelli, Felipe Lacerda Borges Guerdão e Coronel Wagner. Siga nossas redes sociais, Instagram, @aguabc, site www.bombeirosaguabc.org.br e no Facebook, Bombeiros do Grêmio Oitavianos ABC. Biografia do nosso convidado. Rogério Dias Bastos, natural de São Paulo, é casado, pai de gêmeos, Mateus e Murilo. Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualmente ocupa o posto de Major da Polícia Militar, Estado de São Paulo. Formado na Academia Militar do Barro Branco, a PMBB, e bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, Unixul. Pós-graduado em Lato Sensu em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Paulista de Direito, EPD. E mestre em Ciências Policiais e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos e Segurança, CAIS, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Possui diversos cursos de especialização, tais como Força Tática, Gerenciamento de Crise, Direitos Humanos, Técnicas de menor potencial ofensivo, Polícia Judiciária Militar, Conduta de Patrulha em local de alto risco e Polícia Comunitária. Na Polícia Militar desempenhou diversas funções, dentre elas comandante de Força Patrulha, comandante de pelotão de Força Tática no 2º Batalhão de Polícia Metropolitano, 2 de Ouro, famoso 2 de Ouro, morei na região lá, oficial de plantão da Polícia Judiciária Militar e Disciplina, comandante de Companhia de Polícia de Batalhão de Área, coordenador operacional de Batalhão de Área. Atualmente exerce atividade de comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado de São Paulo, sediado em Santo André. Lecionou por diversos anos na Escola Superior de Sargento, atualmente é instrutor de Direito Penal na Academia do Barro Branco, a PMBB, e de Direito Penal na Escola Superior de Soldado na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E também é o autor, do livro, como já mencionei atrás, Policiais, Heróis e Humanos. 12 histórias sob a perspectiva de um policial. Vamos convidar aqui o Major para que a gente possa iniciar a live. Bom, boa noite para o senhor. De antemão, a Água ABC, a diretoria, todo o pessoal do 8º Grupamento de Bombeiros, o senhor conhece aí, o senhor trabalha do lado aí. Agradeço pela participação do senhor. E a primeira pergunta que a gente faz sempre, o que fez o senhor entrar na gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo? Boa noite, Edson. José Luiz, Tenente José Luiz. Boa noite também ao Tenente Edson, que foi o que fez o primeiro contato comigo para essa live. Gostaria de dar boa noite também a todos que estão assistindo. Boa noite aos amigos aí, vi que o Major Ganda entrou na live. A Regina, do Conseg Centro aqui de Santo André, também entrou na live. Desejar boa noite a todos. É uma satisfação para mim aí estar conversando com os amigos aí do 8º GB. Com relação ao que me fez entrar, já faz um pouquinho de tempo, hein? Já faz quase 27 anos, faz bastante tempo que me fez entrar. Mas graças a Deus o espírito continua ainda o mesmo. Eu sempre tive admiração pela Polícia Militar, em particular da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Desde criança, era uma vontade, uma realização que eu tinha de entrar na Academia do Barro Branco. E aí prestei uma vez, aí fiquei na classificação, prestei na segunda vez, então foi por insistência. Na segunda vez eu consegui entrar. Na minha família não tem nenhum militar, nenhuma Forças Armadas, nem das Forças Auxiliares, e acabei conhecendo e me apaixonando pela instituição, pela nossa, quase 200 anos aí, pela nossa gloriosa Polícia Militar. Perfeito.
E aí o senhor passou por vários batalhões aí, o senhor saiu da academia, qual batalhão o senhor foi o primeiro? Eu saí da academia e tive a satisfação, né? Foi uma satisfação, porque na época eu não conhecia. Eu morava mais ou menos próximo, morava na área do 21, na Moca, e aí fui para o 2 de Ouro, para o 2º Batalhão. Mas fui de forma despretensiosa, como aspirante, e conheci um batalhão cheio de histórias, renomado, o mais antigo, né, da Polícia Militar, é ele o primeiro de choque. Exerci lá a função de comando de força patrulha, bem jovem, com 23 anos de idade, e foi uma grande satisfação à época para mim, tanto ter me formado, quanto ter visto que posteriormente eu fiz a escolha certa, e no batalhão certo. Lá eu conheci diversos excelentes profissionais, aí até mandar um abraço, se alguém do 2 de Ouro estiver assistindo também, um excelente batalhão, recomendo até hoje esse batalhão, muito, muito rico em experiência, em história, que ele preserva muito a tradição, é um batalhão de área, mas que busca preservar bastante a tradição. Aí eu fiquei no 2º Batalhão por uns bom tempo, né? Exerci a função de comando de força patrulha, uns 3 anos, depois fui também para a Força Tática, também a convite, mas a pedido. Foi uma coincidência, era uma vontade que eu tive, na época o comandante estava precisando, porque naquele período ficava muito tempo, né, como segundo-tenente. Hoje os oficiais mais jovens ficam muito pouco tempo como segundo-tenente. Fiquei 6 anos como segundo-tenente, por uma questão de vagas lá. E aí o comandante estava precisando e aí foi mais uma realização na minha carreira. Foi ter ido para a Força Tática do 2º Batalhão, que desde que eu cheguei na unidade eu almejava, né? Aí fiquei também 3 anos lá também, foi de grande satisfação, de aprendizagem na carreira profissional, me realizei. Fiquei 3 anos na Força Tática, depois voltei para o Comando de Força Patrulha, por um período, mas aí até por uma questão que eu estava estudando, e o horário na Força Tática acaba sendo muito flexível, né? Estava um pouco para estudar, estava me atrapalhando um pouco. Aí voltei para o Comando de Força Patrulha, aí fiquei mais um período no Comando de Força Patrulha, e depois fui convidado, mas também foi uma opção também acertada na carreira. Eu fui para o plantão de Polícia Judiciária Militar do CPA-M4, que para quem conhece, o prédio do CPA-M4 e o prédio do 2 de Ouro é um complexo só, né? Inclusive tem uma base bombeiro embaixo, né? E tem um gabinete de treinamento. Aí fui para o plantão de Polícia Judiciária Militar, já segundo-tenente, quase primeiro-tenente. E fiquei por 7 anos lá nessa atividade. Uma atividade que eu aprendi muito também, uma atividade bem bacana de exercer. Ali você vê o pós-ocorrência, né? Você vai apurar, a plantão de Polícia Judiciária Militar, você vai apurar o pós-ocorrência, mas é o pós ainda quando está flamejando, logo depois. Então, aí tive a oportunidade também de apurar alguns delitos militares, de verificar as dificuldades, assim, que o policial tem após a prisão em flagrante. Ele efetuou alguma prisão, daí veio diversas ocorrências hoje, antigamente chamada resistência de morte, hoje é morte em decorrência de intervenção policial. Lá teve diversas ocorrências que a gente acabou apurando, algumas que não foi diretamente de MDIP, de lesão corporal, de LCDIP, né, que atualmente fala, alguns crimes militares também que propriamente que ocorrem mesmo. Fiz flagrante de abandono de posto, de dormir em serviço, de desrespeito a superior. Teve algumas situações também que eu falo, mas não falo com desagrado, porque a preservação da instituição, que é quase bicentenária, depende muito, e aí muitos policiais sabem disso, mas depende muito da permanência e da valorização, do respeito à hierarquia e disciplina, né? Então lá eu também vivenciei muito isso, e foi um aprendizado muito bom para mim, porque eu tinha vivenciado a parte operacional, e logo após, quando o PPJM, você vê a parte operacional, mas após ela. E uma coisa é você vivenciar aquilo operacionalmente, outra coisa é você investigar o após. Então, tem focos diversos, mas ambos com muito interesse para a instituição. Eu aprendi muito nesse período, tanto que eu fiquei 7 anos, né, um bom tempo, e depois eu já estava próximo um pouco da promoção a capitão, eu fui comandar a primeira companhia do 2º Batalhão. Aí comandei quase um ano na primeira companhia do 2º Batalhão, que fica na Vila Ré. Então, aí já foi um aprendizado também bem bacana. E aí, José Luiz, dá para ver que a minha carreira foi bem operacional, porque da primeira CIA do 2º Batalhão,
eu pedi para ir para Santo André, porque eu já estava morando em Santo André, já não estava morando mais na Zona Leste, hein? Aí fui para uma companhia também bem diferenciada, que é a segunda companhia do 41. Então, 41, atual, quinta companhia do 10º. Por que bem diferenciada? Eu inaugurei o prédio dela em abril de 2014, já como capitão. E o prédio dessa companhia, é uma companhia razoavelmente nova, mas o prédio mais ainda, fica a 400 metros de onde aconteceu aquele caso Eloá, um caso famoso de sequestro, o caso Eloá. E aquela companhia foi para lá, além de ser uma companhia construída por um termo de ajustamento de conduta, onde o terreno da prefeitura, o CDHU que construiu, ela tem algo de um diferencial, que ela tem um stand de tiro coberto na parte alta da companhia, é um complexo. Então tem a companhia e em cima tem um stand de tiro. E ela foi para lá também não foi à toa, não só pelo stand de tiro, pela companhia, pela proximidade do caso Eloá, como é um dos locais mais carentes do ABC, que é o bairro Jardim Santo André. Quem conhece sabe, eu mesmo morava já em Santo André, não conhecia ali, para mim já era Mauá, né? Não conhecia direito aquele pedaço. E ainda é Santo André. E ali é uma área extremamente carente. Tanto que a companhia foi para lá, um dos motivos foi por causa daquele renomado caso lá do Eloá, a construção da companhia, o stand de tiro também não foi à toa ali. Foi além de servir para os policiais treinarem o método Giraldi, para ter um fluxo grande de viatura. Não só da viatura da companhia, mas viatura da rodoviária, viatura do choque, viatura de outros batalhões passam ali para treinar, para trazer essa proximidade da polícia num local ali que era um local muito carente. Quando inaugurou aquela companhia, tivemos alguns problemas de aceitabilidade comunitária. É claro que foi de uma minoria, mas jogaram ovo no carro de alguns policiais, jogaram pedra na companhia. Então foi, para mim, assim, eu fiquei uns 2 anos e meio, quase 3 anos naquela companhia, foi um desafio. Foi um desafio profissional, porque além do desafio de comandar propriamente, que já é por si só um desafio, comandar lá mais de 100 policiais numa área carente, o desafio de estabelecer uma proximidade maior com a comunidade local. Tanto é que quando inaugurou a companhia a gente teve todo esse problema, mas quando eu saí, muito pelo contrário, a população aceitou e hoje aceita muito a polícia militar naquela região. Aí, além disso, em frente à companhia, tem uma praça, hoje chamada Praça da Cidadania, no qual eu participei ativamente para trazer aquilo, porque era um campo só, um campo deserto lá, era um campo de futebol que pouca gente utilizava, na verdade, uma várzea, né? Hoje é uma praça que tem várias quadras, então a população, além de tudo, além de ter a companhia em frente tem a praça para poder fazer a prática desportiva e o policial ainda tem um stand de tiro lá. Então foi algo bem ativo, que trouxe essa resposta comunitária positiva, num local que era um local de desafio. Alguns até, sim, de forma um pouco até que pejorativa, mas era uma brincadeira de caserna, né? Falavam que eu estava comandando a primeira UPP do Estado de São Paulo, Unidade de Polícia Pacificadora, que hoje nem no Rio de Janeiro mostra que não era uma política que deu muito certo, mas era uma brincadeira de caserna que se fazia comigo, tamanha o local ser comunitário. Mas eu entrei de cabeça no serviço lá, tanto com os policiais quanto com a comunidade local, e graças a Deus deu certo. Estou falando muito, Zé Luiz. Estou falando muito, senão só eu vou falando aqui. Só um comentário do pessoal aqui, de antemão também eu não me apresentei, sou o tenente de reserva do José Luiz, né, que apresenta a live aqui. Desculpa aí o pessoal que está acompanhando. João Nascimento, boa noite, é o tenente nosso aí do 8º GB. Regina Guirelli, boa noite. Luiz Gander, é o Major Gander, que trabalhou com a gente no Corpo de Bombeiros um tempo, comigo, inclusive, lá em São Caetano. Abraço para ele aí. Laudiceia Marsura, boa noite para todos. Bombeiro Brasileiro, boa noite a todos. Regina Guirelli de novo, boa noite, Major. César Debate, eu acho, boa noite. Elifas STF, parabéns, Major, pelo trabalho de nossos irmãos de farda. Luiz Gandhi, de novo, Major Bato, excelente pessoa, grande amigo, exímio profissional, forte abraço. E o Alex Boni, fotos, parabéns pelo livro. O pessoal acompanhando a gente aqui. Vamos lá então, senão a minha carreira é longa, eu vou falando assim, vai perdendo um pouco o foco, né? Mas brevemente, aí depois dessa companhia eu fui para a primeira companhia do 41, atual 4ª do 10, que aí, como Santo André tem muita diferença social, aí já era uma outra realidade. Já era a área central de Santo André, uma área que não tem nenhuma comunidade, e eu fiquei por lá uns 9 meses, como capitão. Depois eu voltei um pouco para a segunda do 41, e depois eu fui para a primeira companhia do 10º Batalhão. Que é uma companhia também bem antiga aqui, o 10º Batalhão, um batalhão que tem 66 anos de existência,
que fica no Camilópolis, lá na Rua Alemanha. Comandei um tempo lá, só estou falando brevemente, só para ter uma ideia da passagem. Né? Aí depois fui para a primeira companhia do 24, em Diadema, comandei a primeira companhia do 24, fiquei um período curto lá, e depois fui para a segunda companhia do 10, que é na Rua Coqueiros, que também é uma realidade também um pouco distinta. Aí fui promovido a major e fui para o 32M, em Suzano. Lá eu exerci a função de coordenador operacional, no 32M, também é um batalhão bem diferenciado, um batalhão que tem Canil, pega Ferraz de Vasconcelos, Suzano, pega então Poá, pega outros municípios. E depois voltei para o ABC, fui para Mauá, o 30M. Fiquei alguns meses no 30M como coordenador operacional também. E aí eu fui convidado pelo Coronel Hélio a ir para o 6º BAEP, porque ele tinha sido promovido, o major estava fazendo o curso superior de polícia, aí eu fiquei 8 meses no comando interino do 6º BAEP, que também é uma outra realidade, também é um batalhão de ações especiais, especializado, engloba toda a área do ABCD, MRR, né? É um batalhão razoavelmente novo, então era um outro desafio. E depois fiquei um período bem curto no CPA M6, na base do CPA, na divisão operacional, e voltei para o 10º Batalhão, que é inclusive a região onde eu moro. Né? Aí no 10º Batalhão eu exerci a função de, agora como major, subcomandante, e atualmente faz uns 20 dias eu estou de comandante interino do 10º Batalhão. Então dá para perceber, Zé Luiz, que minha carreira foi no policiamento de área. E como capitão comandei 6 companhias e fiquei de capitão de ponta a ponta, de recém-promovido, até ser promovido a major, comandando companhia. Caramba. E nessas andanças aí pelo policiamento aí, houve uma ocorrência aí que o senhor pode falar para a gente aí, contar que se a gente sempre tem uma ocorrência, né, que por vários fatores a gente nunca esquece, né? Tem alguma que o senhor pode contar para a gente aí? As ocorrências, aí eu vou te dar uma dica boa, hein? Te dar uma dica boa. Tem pelo menos 12 aqui que vale a pena. Tem 12 aqui que são interessantes, dentro do que eu escrevi. A pergunta foi com esse propósito mesmo. Aí tem 12 boas. Por quê, José Luiz? O que acontece? Assim, eu fui escrevendo porque já era uma intenção minha antiga, né, na verdade. Algumas ocorrências acabam marcando a gente mesmo, como você bem disse. Tanto que tem ocorrência aqui que tem, brincando, tem pelo menos uns 19, 20 anos. Então, com certeza, tem ocorrência de 20, 21 anos aí de distância. E por que eu falo que a ocorrência marcou? Tanto marcou que depois de 21 anos eu escrevi. Se não tivesse marcado, eu não teria escrito. Inclusive em detalhes, algumas ocorrências. É claro que é baseado em fatos reais, alguns diálogos, algumas coisas, eu coloquei, assim, razoavelmente, por um termo de ficção, até para trazer uma emoção, alguma coisa, para dar uma coerência ao fato. Mas, nesse período, diversas ocorrências, assim, que me chamaram a atenção, tanto para o cunho do policial propriamente dito, que eu fui como apoio na ocorrência, ou naquela que eu fui apurar logo depois, ou naquela que tem, inclusive no livro, tem ocorrência que algumas eu mesmo participei direto, tem ocorrência que inclusive eu fui vítima. Tem ocorrência aqui que eu cito, aqui uma ocorrência que eu fui vítima de roubo, aqui é uma ocorrência interessante, tem alguns detalhes também. Mas conta uma pro pessoal, só uma coisa, tem mais 11 pro pessoal comprar o livro aí, depois o senhor deixa também as plataformas onde adquire o livro do senhor aí, a gente divulga também. Então, você tem que adquirir o livro, hein, meu? Você tem que adquirir o livro. Só conta um pedacinho para deixar o pessoal com curiosidade. Vamos ver aqui, só para... tem outras também, é que eu não quis colocar, né, para não ter alguma dificuldade aqui. Tem uma ocorrência aqui que o pessoal acaba chamando um pouco de atenção, que o nome dela intitulei Sustocídio. Essa ocorrência eu mesmo intitulei como Sustocídio. Foi uma coisa que já faz um tempo que aconteceu. Essa ocorrência eu vou falar bem resumidamente. Foi uma ocorrência que os policiais foram fazer uma incursão numa comunidade, porque eles tinham a denúncia que o PCC estava fazendo um churrasco em comemoração a um roubo. E aí eles pegaram o pelotão, mais de uma equipe, né, o pelotão inteiro, e foram fazer a incursão na comunidade, a incursão a pé. E em dado momento, eles foram abordar, seguiram mesmo, estava tendo realmente o churrasco, mas antes do churrasco eles encontraram um cidadão. E eles foram abordar esse cidadão, porque tinha denúncia, até para chegar ao local do churrasco propriamente dito. E esse cidadão morreu. Nesse período eu estava já no PPJ. Aí para mim chegou 2 versões. Uma versão falada por diversas testemunhas dessas pessoas aí que estavam no churrasco, de que um sargento tinha dado um soco nele, ele bateu a cabeça e faleceu. E a outra versão era dos policiais,
de que eles tinham abordado a pessoa tinha caído, tinha passado mal, eles socorreram, porque naquela época ainda era muito costumeiro socorrer na própria viatura, e esse indivíduo morreu. Ou seja, quando eu cheguei no DP, tinha um monte de gente do pessoal que estava no churrasco, apontando o sargento. E aí aquela como eu falo, está fervendo ainda a ocorrência, aquela pressão para a gente também, porque ia dar repercussão, já tinha 2 advogados lá no DP, foi num DP conhecido lá da Zona Leste, e aí, tendo aquela pressão, tinha até alguns que achavam que eu tinha que prender esse sargento, porque afinal de contas o indivíduo tinha falecido, né? Aí fui fazer todo aquele trâmite lá de passar no necrotério, para ver como estava o corpo lá, tirar foto do indivíduo que tinha falecido, fui na delegacia, fui no local, todo aquele... o livro é interessante porque, só fazer um parênteses, porque o meu foco principal quando eu escrevi foi para os policiais mais novos, né? Mais inexperientes. E até para trazer uma visão para eles do que acontece assim, no dia a dia, né? E no final das contas, apesar de uma boa parte deles estarem apontando para o sargento, foi feito um inquérito policial militar, porque afinal tinha uma materialidade, tinha uma testemunha, tinha a coerência do fato, e fiquei curioso em saber o desfecho final dessa ocorrência. Mas tem outras coisas no meio que aconteceu que eu cito no livro. No final das contas, o indivíduo tinha morrido de overdose, infarto. Depois de 30 dias, porque o laudo não sai na hora, né? Demora pelo menos uns 30 dias. Quando saiu o laudo, saiu de que não tinha não tinha sido nada contundente, não foi o soco, não bateu a cabeça na parede, não foi nada disso. O que aconteceu foi que ele estava usando muita droga, e quando realmente o local era escuro, provavelmente ele viu o policial, se assustou, caiu, e foi socorrido pelos policiais e faleceu. Então é algo que também traz uma ideia de que quem está apurando, quem está na função de comando, não pode se precipitar sob pena de estar cometendo uma grande injustiça na hora. Então, se eu tivesse feito flagrante dos policiais, alguma coisa induzido, não é à toa, José Luiz, não é à toa que no meio jurídico a testemunha é conhecida como o quê? A prostituta das provas, né? Então, nesse caso era mesmo, porque eles estavam deliberadamente mentindo para querer prejudicar o policial. Então, estava um complô de bastante gente. E vários com artigos, mas já tinham cumprido, né? Então a gente tem que ouvir da mesma forma, com isenção, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não ser injusto e precipitado. Essa é uma das, né? Tem um pessoal aqui pedindo aqui, ó. O pessoal vai ter que comprar o livro. O pessoal aqui tá, o Alex Boni Fotos, para falar do 8 do tiro. Do tiro? 8 do tiro. Tem essa eu não posso. Tem essa ocorrência mesmo, é 8. Acho que esse leu o livro, hein? Porque é número 8 mesmo. Ele já deixou aqui, ó, o endereço aqui, é loja uiclap.com, e tem outro aqui, www.clubedosautores.com.br. Ele já deixou, alguém já passou, acho que o Gonçalves da Silva, 832, ele já passou o endereço aí para o pessoal adquirir o livro aí. Esse é o site que tá, né? O site Uiclap. O ICLAP, é o site que está para quem quiser adquirir, está no Uiclap, está no Clube de Autores, está na Amazon. Essa 8 já dá para saber, é tiro, mas tem que contar brevemente. Essa foi uma que eu fui vítima, senão o pessoal não lê mais, né? Que eu fui vítima de tentativa de roubo e tomei um tiro no braço. Aí eu conto alguns detalhes também que a gente tem que observar e tomar muito cuidado, principalmente quando com relação a alguns paradigmas, né? Porque no caso, inclusive, foi um casal que veio me assaltar, e os paradigmas, às vezes, podem nos prejudicar. A gente tem uma visão fica com aquela visão meio em túnel, e acaba... Mas aí eu conto detalhadamente a história, para as pessoas pegarem desde o início até o fim. Uma outra coisa, esses dias eu estive em São Paulo, e eu estou vendo muito esse pessoal da Cracolândia aí, né? E eu trabalhei lá no centro de São Paulo em 87 e 88. Eu digo para as pessoas que piorou, né? De 30 e poucos anos depois piorou. E eu trabalhei muito na transição, né? Da Constituição de 88, antes da Constituição, como instrutor aí, e também com curso de Direitos Humanos, o que o senhor pode nos contar das dificuldades que se hoje encontra no policiamento aí, no dia a dia? Hoje, assim como sempre, né? A polícia é legalista, né? O problema é que, às vezes, o que ocorre está sendo um pouco, talvez,
como a valorização do policial, que hoje talvez esteja sendo um pouco reduzida. A valorização do policial, não no sentido somente salarial, mas no sentido legal da coisa também. Legal que eu digo da legislação, porque o policial acaba ficando um pouco desmotivado porque ele vê o retrabalho dele sendo constante. Ou seja, isso acaba sendo ruim. Ele conduz a pessoa no distrito policial por um crime, por exemplo, que a gente viu até outro dia na televisão, tudo bem que aquele foi um pouco mais extremado, né? Que agrediram o policial com chute, com soco. Mas com exceção de caso mais extremado, que pode até entrar na tentativa de homicídio, você acaba vendo a pessoa, às vezes, xingando o policial, ou seja, um desacato ao policial, resistindo à abordagem, indo contra o policial, fisicamente, muitas vezes. E o indivíduo é detido, conduzido, e por força de lei, não é por conta da Polícia Civil, por conta do delegado, por força de lei, acaba sendo feito um termo circunstanciado, e esse cidadão que cometeu, a meu ver, uma ofensa ao Estado, porque não é ofensa só ao policial militar, ele ofendeu o policial militar, a pessoa, ofendeu a instituição polícia militar e ofendeu o Estado. O Estado, no caso, o Estado de São Paulo, acabou ofendendo o Estado. E esse indivíduo acaba assinando um termo circunstanciado e sendo liberado no mesmo dia, no mesmo momento. O que isso ocorre? Ocorre aquilo, o contrário do que a gente quer. A polícia busca a chamada percepção de segurança, que o cidadão de bem se sinta seguro. Quando a gente conduz esse indivíduo desse jeito, não acontece somente a assinatura de um termo de compromisso, que é o que prevê na Lei 9.099, esse cidadão sai com o quê? Ele sai com a sensação, com a percepção ou sensação de impunidade. E isso leva com que os outros acabam tendo certo estímulo, com que os outros que acabam olhando isso, tendem a repetir a conduta. Isso é extremamente prejudicial. Então hoje está tendo, o que a gente vê, é o cidadão, não um cidadão de bem, né? Mas o marginal, aquele que opta para ir para o crime, ele tendo quase a certeza da impunidade. Isso é muito prejudicial, não só para a polícia, é prejudicial para a sociedade como um todo. Quem acaba perdendo é a sociedade como um todo. Aí a gente anda nos locais e acaba percebendo que as pessoas acabam ficando temerosas por conta disso. É algo que deveria, não é só a questão salarial, mas a questão do respaldo legal é muito importante para a nossa atividade. Se o indivíduo soubesse que ele fosse desacatar, fosse resistir, agredisse o policial, se ele soubesse que ele ia ter uma sanção dura, como ocorre em outros países, talvez ele pensaria 2 vezes antes de cometer, né, esses tipos de atos. Quando o senhor, eu trabalhei em Santo André, eu conheço a área lá que o senhor inaugurou a companhia lá. O senhor falou de várias dificuldades, mas qual aquela que foi assim, que o senhor falou assim, o senhor chegou no primeiro dia lá e falou assim, caramba, onde eu vim parar, o que eu vou fazer aqui? Qual que o senhor pensou assim, essa vai ser difícil? Lá na companhia. A dificuldade para quem comanda, elas são várias, né, na verdade, porque são vários desafios, né, quem está na função de comando. Por quê? Ele não comanda para ele comanda para trazer melhores condições para a tropa, para o efetivo dele. Então é uma cobrança do subordinado para com o superior. Quem acha que não existe, sim, pelo menos para o superior, para o hierárquico, comandante, que se preocupa de verdade, ele é preocupado com a tropa, ele quer trazer melhores condições de equipamento, de treinamento, de instalações. Então eu me sentia cobrado, inclusive, pelo soldado mais recruta, eu me sentia cobrado. Há uma cobrança natural do superior hierárquico, porque ele cobra redução de indicador criminal, produtividade, quantidade de prisão, o policial cumprir adequadamente sua missão. Então, só até aí já são 2 chefes, muita gente não tem isso aí. Há uma cobrança da população, e deve ter mesmo essa cobrança, porque o nosso serviço é público, nosso lema é servir e proteger, então a população também acaba nos cobrando para que a gente execute uma boa missão. E no caso em específico lá da companhia, a região em si, ela demonstrou naquele momento, um pouco, até por a companhia não estar sendo instalada lá de forma recente, alguns demonstraram uma certa aversão, mas é uma aversão enviesada, porque o que ocorre? Ali eu já tinha trabalhado na Zona Leste, em área carente, mas lá também, a grande parte da população, a grande maioria dela é de bem. É uma pequena minoria que é do mal, mas é uma pequena minoria do mal que é muito barulhenta. E que ela afugenta e assusta os do bem. Então os do bem às vezes ficam quietos, mas não é porque a maioria é ruim, é porque eles acabam adotando uma política de ficar quieto, até por uma questão de segurança, às vezes, naquele momento.
mas aquela minoria que às vezes é marginal, opta pelo caminho do crime, essa já é barulhenta. E ela induz, às vezes, as pessoas a cometerem outros atos, principalmente quando é criança, jovem. Então, a companhia ter ido para lá, o desafio e a minha satisfação é ter a plena certeza que hoje, pelo menos na região lá, e principalmente na proximidade da companhia, eles não têm essa visão de que a polícia lá foi para realmente ajudar as pessoas de bem e trazer uma maior sensação de segurança. Nesse ponto, eu fico contente, tanto é que depois de um período que aconteceu isso, nunca mais isso ocorreu. Eu fiz reuniões com os moradores vizinhos, no entorno, tem o Consegue, a Sandra do Consegue, tem a Vizinhança Solidária, fiz um programa chamado Rede Integrada de Proteção Escolar. Isso não é nos dias de hoje, não, que está hoje falando muito da proteção escolar. Eu fiz, além do programa de ronda escolar ser muito mais antigo, ter 25 anos de existência, mas naquela época eu fiz uma rede integrada de proteção escolar, que envolvia não só a Polícia Militar, mas a GCM, a ronda escolar, o PROERD, o Conselho Tutelar, porque pelas crianças também, você atinge os adultos. Eles passam também a enxergar a polícia de uma forma diferente. Eu fui em muitas formaturas do PROERD, e mesmo aquele que você olhava que era carente, às vezes até tinha algum antecedente criminal, alguma coisa, quando ele vê que você está cuidando, instruindo o filho dele, ele tende a respeitar, olhar a polícia com um olhar um pouco diferente. E a experiência de instrutor aí de escola de soldado, academia do Barro Branco, eu fui um pouco também instrutor e às vezes a gente encontra as pessoas, né, hoje 5, 6, 7 anos, 10 anos, né, eu já tenho até aluno meu que está aposentado, então assim, conta um pouco dessa satisfação de ensinar, que eu falo assim, que ensinar é aprender duas vezes, né. Ah, não. Essa é uma parte que eu acho que não é qualquer um que consegue. Instruir, é claro que tudo na vida é treino, mas dar aula, participar da instrução de alguém ou de um grupo, é algo que é quase uma dádiva, né? Eu faço porque eu gosto. Então, desde quando eu lembro até hoje, quando eu era segundo-tenente, eu fui na escola, fui por conta própria, fui na escola de sargento, pedi para ministrar aula, mas era bem novo, tanto de idade quanto de experiência profissional. E aí fui conversar na coordenação com o capitão que estava lá. E aí eu falei, capitão, tenho vontade de ministrar aula aqui, e eu queria ver como que eu faço para conseguir dar aula. Ele, mas você tem experiência? Falei, não, e não tinha mesmo. Falei, não tenho experiência. Ah, mas a gente aqui na escola de sargento precisa de alguém com experiência. Eu lembro até hoje, eu falei, capitão, então, mas se o senhor pensar assim, eu volto ano que vem, daqui de 3 anos, 4 anos, se não me der uma oportunidade, eu não vou ter experiência nunca. Então, se o senhor puder, ele falou, não, gostei do que você falou, e de lá, dei uma aula lá na escola de sargento, mais 10 anos. Porque e de fato é verdade, a experiência é importante, mas a gente só vai conseguir ter experiência se der oportunidade para os mais novos, né? Senão a sociedade como um todo não evolui. Então, isso que você falou também é verdade. Não faz muito tempo eu encontrei uma pessoa lá, cara, na época eu era capitão, capitão, o senhor me deu aula, eu estava num mercado aí, olhei para ele, mas assim, sai tanta gente que naquele momento, infelizmente, acabei não lembrando. Aí ele foi falando e tal. Quer dizer, é satisfatório, você vê que a gente marca na vida das pessoas, né? Quem dá a instrução marca, uma responsabilidade muito grande, ministrar a instrução. Então, não é uma questão financeira, é uma questão de satisfação mesmo, de pessoal, de ver alguém evoluindo. Né? Não é todo mundo que tem esse dom, porque dar aula é um pouco de dom. Eu falo que o professor, ele não se torna professor, ele nasce professor, né? Porque o cara já tem o dom de ensinar. Tem um pessoal mais aqui comentando aqui, vamos lá, o Ivaldo Amador, não, Ivaldo Amaro Melhor. Boa noite a todos. Edi Santos, 3269, lança o volume 2, tá pedindo já lançar o volume 2 já. O R. Dias, 193, boa noite a todos os amigos. O Luiz Ganden lá, o livro é sensacional, está fazendo uma propaganda para o senhor aqui. O livro é sensacional, uma leitura envolvente e fácil compreensão, uma apresentação de fatos e perspectivas sobre a situação do policial militar, como detalhes que favorecem a reflexão. Ó, deu um spoiler. Por que isso, Luiz? Teve muita situação, tanto no Força Patrulha, eu cito ocorrência de Força Patrulha, de Força Tática, de PPJ. Teve muita ocorrência, porque o título, se você for ver bem, Heróis Humanos, teve muita ocorrência que me deixou, assim, não só naquele momento, mas depois também, a reflexão, e algumas me deixaram, assim, emocionalmente, assim, tanto é que tem histórias antigas, como eu já disse, impactados.
porque a gente vê, às vezes, que algum detalhe pequeno, às vezes, da nossa carreira, na hora, lá na ação, que é difícil de avaliar, mas na hora, uma inobservância de um procedimento operacional, alguma coisa que parece ser, assim, de pouca importância, lá na frente vira algo muito grave para o policial. Então, teve algumas ocorrências que eu vi que o policial, ele, como humano, ele falhou, mas ele estava no objetivo de não falhar, ele queria o bem, ele queria prender um marginal, ele buscou a melhor solução. Mas por ser humano acabou acontecendo uma falha. Só que as falhas na nossa profissão, na atividade operacional, normalmente são falhas muito graves. Que às vezes ocorre de alguém ser preso, de alguém falecer. As falhas operacionais, nossa, até porque o nosso principal instrumento de trabalho no dia a dia operacional é a arma de fogo. O principal hoje tem taser, tem os equipamentos não letais, tem toda uma instrução, mas acaba, a gente nunca abriu mão aqui, pelo menos na Polícia de São Paulo, do Brasil, da arma de fogo. Então teve algumas ocorrências que eu falo de reflexão, porque, como eu disse, eu trago para os alunos, para o pessoal mais novo, para que não incida na mesma falha. Porque o que é? A experiência não é só o tempo de serviço. Hoje eu posso falar que tenho experiência, tenho 27 anos de polícia. Mas a experiência não é só isso. A experiência é você refletir com o tempo. Aí vira conhecimento. Eu refletir com relação àquilo e mudar o comportamento. Senão você fala, tenho experiência, tenho 30 anos, mas 30 anos fazendo a mesma coisa? Não, você tem que ter 27 anos de polícia, 30 anos, refletir com aquilo e falar, isso aqui tem que mudar o comportamento. E o mais importante, passar isso para quem está chegando. É assim que a sociedade chegou na evolução que está até hoje, né? Então eu trouxe algumas ocorrências assim que me chocaram, algumas coisas, como às vezes a população enxerga, como no caso aí a testemunha, algumas coisas que ele tem que observar com mais cuidado, para não incorrer na mesma falha. Porque algumas falhas infelizmente, algumas acabam ocorrendo uma certa recorrência. Então quem lê o livro, com certeza eu falo que já teve bastante gente que leu, profissional de polícia que leu, e falou, pô, Major, isso aqui, se acontecer, eu já sei o que fazer. Outros que já com mais experiência leram e falaram, nossa, eu passei por algo parecido. Então isso é bacana, eu consegui provocar a discussão saudável, a reflexão. Isso, nesse ponto, eu acho que eu atingi o objetivo. Perfeito. Vou agradecer o pessoal aqui que participou da nossa live aqui, já para o senhor ter a feedback aí, né? O Gabriel, bombeiro civil, estava lá no 2011, João Nascimento 22651, Regina Guirelli, estou lendo como está aqui, desculpa se eu erro uma letra aqui. Bombeiro Mestre Xavier, Luiz Ganden, Odisseia Marsura, Maria José 391, Bombeiro Brasileiro, Ana Franco, Estúdio Beautiful, César Odevati, GBR, Alex Boni Fotos, Gonçalves da Silva 832, Ana Paula de Farias 21, Karene Davi, Tânia de Paula, Caldeira Gilmara, Edson Santos 3269, Alexandre Camparim, Rufino Rodrigues de Oliveira, Ivaldo Maro Melhor Dias, é isso? 93, Andrica do Xavier 9 e Fabiano Massoni, professor Alan Lucena. E o João Nascimento 2005, que ele é isso que o senhor falou, né? Que os senhores falaram, não o senhor especificamente, né? Sobre o instrutor, é verdade. Eu vivenciei isso, ministrei aulas de prevenção e combate a incêndio e defesa civil na Escola de Soldados de Pirituba. Pessoal que acompanhou a gente aí, e aproveita agora para o senhor já fazer as suas considerações finais aí e passar mais uma vez aí onde encontra o livro do senhor para ser adquirido. E sucesso nas vendas, e como alguém já falou aqui, né, que vem é o número 2, né? O número 2 daqui a pouco está a caminho. Eu gostaria de agradecer a todos aí, vários policiais aí, de Paula, Comparinho, vários policiais aí que trabalharam comigo na segunda. Pode ser que eu tenha esquecido algum nome de alguém que passou batido aí, que trabalharam comigo na segunda do 41, que trabalharam comigo nessa longa jornada aí na Polícia Militar, que ainda estão trabalhando, né? Gostaria de agradecer. Sugerir às pessoas aí também o link que tem de compra, como eu falei, tá na plataforma na Amazon, tá na plataforma WeClap e tá na Clube de Autores também. Quem tiver interesse, não é só pro policial militar também, porque tem bastante
pessoas que acabaram lendo que não são do meio militar, que também gostaram bastante, porque eu também faço uma certa analogia com relação à nossa atividade com a atividade empresarial. Então, muitas do meio militar, até hoje, né, muita coisa que acontece na empresa privada, eles copiaram do meio militar. Até que o meio militar não é centenário, nem bicentenário, ele é milenar. Então, eu faço uma analogia também sobre algumas falhas que ocorrem no nosso dia a dia, para que também não ocorra no meio privado. Isso acho que é algo bacana. Perfeito. Então, e agradecer a oportunidade também, viu, José? Agradecer a oportunidade de vocês, dar um abraço pro pessoal do 8º GB, agradecer, como eu já disse, aí, o Tenente José Luiz, né, que é você, o Tenente Edson aí pela oportunidade, estamos à disposição. O 10º Batalhão está de portas abertas aí, que eu estou comandando atualmente. Hoje é um batalhão, sempre foi, né, mas hoje mais expressivo ainda, porque hoje ele voltou a pegar todo o município de Santo André, um batalhão que tem 6 companhias territoriais, mais a companhia de força tática. É um dos maiores batalhões do estado de São Paulo, que eu tenho a honra de comandar. É um batalhão que tem 66 anos de existência, é um prédio histórico ali no 10º Batalhão. Temos a grata satisfação de trazer que em março todos os delitos violentos foram reduzidos, roubo de veículo, furto de veículo, só para trazer uma informação, né? Todos os nossos programas de policiamento hoje, já faz mais de 2 semanas, rádio patrulha, rádio patrulhamento com motos, força tática, base comunitária, todos eles estão rondando também, dando esse apoio aí para as rondas escolares e rondando as escolas. Estamos fazendo também um relatório de análise de risco em todas as escolas para verificar a vulnerabilidade das escolas, estamos atentos a isso também. Estou trazendo mais para a população, pode se sentir segura na cidade, é claro que todas têm suas dificuldades. O município de Santo André tem uma fronteira com Mauá, uma fronteira com a Zona Leste, que às vezes acarreta alguns problemas, mas estamos atentos aí, tentando fazer o nosso melhor possível, né? Bom, para encerrar, essa caneca aqui, ó, né? Toda segunda, quarta-feira do mês, a gente tem um almoço, como eu disse no início, lá no restaurante Bigos, em São Bernardo, na Avenida São Demarque 2100. Na segunda sexta-feira de maio, a gente vai estar encontrando, o senhor está convidado, e essa caneca está separada para o senhor lá como brinde. Espero que o senhor compareça dentro da possibilidade, que eu sei que o senhor tem muito serviço aí para trabalhar, mas se for possível, apareça lá, que será um prazer para a gente almoçar lá e conversar mais pessoalmente. Não, mas vai ser possível sim. Tomara que não fique só na conversa de live, hein, né? Para manda para mim no WhatsApp, aí que eu vou até anotar. Para isso aí eu vou achar, para essas coisas eu acho agenda, aí é tranquilo. Agradeço a oportunidade, fica tranquilo que a gente vai. Bom, boa noite, senhor, boa noite a todos, fica com Deus e até a próxima. Falou, obrigado, Zé Luiz, valeu. Obrigado a todos.